Ela não é ninguém nesta casa. A frase atravessou a sala como um tapa. A babá congelou, ainda segurando o bebê nos braços. O choro dele parou no mesmo instante, como se tivesse sentido o peso daquelas palavras. Naquele exato momento, o pai da criança, um dos empresários mais poderosos da cidade, ainda não fazia ideia do que estava acontecendo dentro da própria mansão. E mal sabia que, minutos depois, ouviria algo que mudaria tudo. A avó do bebê ajeitou o colar de pérolas no pescoço, olhou a jovem de cima a baixo e apontou para a porta. Mães solteiras não duram aqui. O silêncio ficou pesado. A babá sentiu o rosto queimar. O bebê se mexeu em seus braços e, pela primeira vez desde que acordara, encarou diretamente o rosto dela. Foi então que aconteceu. Entre um balbucio fraco e outro, a primeira palavra finalmente escapou da boca do bebê. Uma única palavra. Baixinha. Clara. Impossível de ignorar. E quando aquela palavra ecoou na sala, até a avó, pela primeira vez, perdeu o controle da própria expressão. A babá se chamava Elisa. 23 anos. Mãe solteira. Vinda da periferia da Zona Leste. Trazia no olhar aquele tipo de cuidado que só quem já perdeu demais aprende a carregar. A mansão onde agora estava parecia outro planeta. Pé direito alto. Piso de mármore que refletia o lustre como um espelho. Sofás que pareciam nunca ter sido tocados por um corpo humano de verdade. Tudo cheirava riqueza, silêncio e controle. E ela destoava de tudo aquilo. Elisa havia sido contratada às pressas. A antiga babá pedirá demissão depois de um escândalo discreto envolvendo fotos vazadas da rotina da casa. Segurança máxima agora. Confiança zero. Quem a indicara fora uma agência. Currículo simples. Referências honestas. Mas nada ali parecia suficiente para convencer a verdadeira dona da casa. A avó. Dona Dalva. Viúva de um magnata. Herdeira de ações, imóveis, influência. Aquelas mulheres que não precisam levantar a voz para humilhar. O desprezo já faz o trabalho. Desde o primeiro passo de Elisa dentro da mansão, Dona Dalva decidirá. Aquela menina não duraria. Ela parece de rua, murmurara para a governanta. A governanta, rígida 20 anos naquela casa, apenas baixara os olhos. Sabia o que aquela frase significava. O pai da criança, Renato, mal aparecia. Saía antes do amanhecer. Voltava quando o bebê já dormia. Quando estava em casa, estava no celular, em reuniões, decisões, números. Frio. Distante. Mas correto. Nunca levantava a voz. Nunca humilhava. Apenas não via. E a avó via tudo, e julgava cada detalhe. No primeiro dia, Elisa ainda tentou sorrir. Arrumou o quarto do bebê com cuidado. Dobrou as mantas com perfeição. Aprendeu a rotina em minutos. Cantou baixinho enquanto trocava a fralda. Mas nada passava despercebido aos olhos da avó. Segure-o assim. Você não sabe segurar uma criança direito? Esse cheiro no seu cabelo é perfume barato? Essa roupa não combina com esta casa. As pequenas agulhas vinham uma após a outra. A governanta fingia não ouvir. As empregadas da cozinha trocavam olhares de pena. E Elisa engolia tudo. Ela precisava daquele trabalho. Precisava pagar o aluguel atrasado. Precisava comprar o remédio do filho que ficará com a vizinha. Precisava sobreviver. O bebê, no entanto, parecia sentir algo diferente. Enquanto todos eram secos, ele se aconchegava nos braços dela como se já a conhecesse há anos. Parava de chorar. Dormia fácil. Segurava o dedo dela com força. Aquilo incomodava a avó. Muito. Ele está manhoso. Você o está deixando mole, disse numa tarde, entrando sem bater no quarto. Elisa estava sentada na poltrona, embalando o bebê. Ele só está com sono, senhora. A palavra senhora saiu baixa, respeitosa. Dona Dalva se aproximou, olhou o neto e depois voltou os olhos frios para babá. Você esqueceu o seu lugar.
Elisa sentiu o estômago apertar. Meu lugar? Sim. Você cuida. Você não cria. Não se apega. Não se confunde. Aquele dia foi o primeiro em que Elisa chorou no banheiro da mansão. Em silêncio. No segundo dia, Dona Dalva foi além. Chamou a babá na sala de estar, diante da governanta, da cozinheira e de 2 funcionários. Quero deixar algo claro. Nesta casa, quem manda sou eu. E não admito erros. Uma mãe solteira já vem com histórico problemático. Então, trate de não errar. O ar ficou pesado. A cozinheira desviou o olhar. Elisa sentiu as pernas tremerem, mas respondeu: Eu só quero cuidar bem do bebê. A avó sorriu, não com doçura, mas com desdém. Cuidar, até onde o seu tipo consegue. Naquele instante, o bebê começou a chorar no quarto. O choro ecoou pela casa. Elisa deu 2 passos. Instinto puro. Ninguém mandou você sair, cortou Dona Dalva. O choro ficou mais alto. Renato não estava. A avó cruzou os braços, testando até onde aquela menina iria. Por um segundo, Elisa hesitou. Depois correu. Ignorou a ordem. Entrou no quarto, pegou o bebê nos braços, e ele se acalmou quase de imediato. Dona Dalva observou da porta. O olhar já não era apenas de desprezo. Era de ameaça. Naquela noite, a governanta chamou Elisa num canto da cozinha. Você precisa ser invisível, disse em voz baixa. É assim que se sobrevive aqui. Mas eu só. Invisível. Repetiu. Ou ela te destrói. No terceiro dia, veio a humilhação pública. Uma visita importante chegaria para um jantar de negócios. Tudo precisava estar perfeito. A avó circulava pela casa como uma inspetora militar. Essa manta está com fiapo. Troca. Essa mamadeira está morna demais. Erraram de novo. Você está andando devagar, menina? Até que, no meio do corredor principal, diante de todos, Dona Dalva parou. Olhou para o tênis simples de Elisa. Você acha que pode circular assim pela minha casa? Eu só. Isso é um palácio, não um cortiço. O silêncio caiu como uma espada. Elisa sentiu os olhos marejarem. Me desculpe. Desculpa não muda a classe social. O bebê estava em seu colo. Ela abaixou a cabeça. As mãos tremiam. Naquela noite, sentada na área de serviço, Elisa ouviu 2 funcionárias cochichando. Dizem que a velha quer ela fora. Já? Mas a menina nem teve chance. Chance para quem nasce no lugar errado não existe. No quarto escuro onde dormia, distante da ala nobre da mansão, Elisa abraçou o travesseiro e pensou no filho que a esperava em outro bairro, longe dali. E se perguntou, em silêncio, se aquele emprego ia custar mais do que ela podia perder. No dia seguinte, veio o pior ataque. Na manhã seguinte, Elisa acordou antes do despertador. O quarto minúsculo ainda estava escuro. O som distante dos carros da cidade grande atravessava as paredes grossas da mansão. Por alguns segundos, ela esqueceu onde estava. Depois, lembrou. Levantou em silêncio. Tomou banho rápido. Prendeu o cabelo como sempre. Calçou o mesmo tênis simples. Respirou fundo diante do espelho. Só mais um dia, sussurrou. Quando entrou no quarto do bebê, ele já estava acordado. Os olhos grandes a seguiram imediatamente. E então veio o som. Um balbucio baixo. Quase uma tentativa de riso. Elisa se aproximou do berço. Bom dia, príncipe. Ele agitou as perninhas. A mãozinha se esticou no ar, procurando algo. Ela segurou. E naquele toque pequeno, frágil, havia algo que ninguém naquela casa lhe dava. Aceitação. O dia mal tinha começado quando a governanta apareceu à porta. Dona Dalva quer você na sala. O coração de Elisa afundou. Na sala principal, a avó já esperava sentada, postura impecável, um tablet nas mãos. Estou revisando as câmeras, disse, sem levantar os olhos.
Você tem o hábito de romper ordens. Elisa ficou parada. Eu só fui pegar o bebê quando ele chorou. O bebê não é seu. As palavras doeram mais do que um grito. Aqui não existe afeto. Existe função. A governanta assistia em silêncio. A partir de hoje, você seguirá a rotina à risca. Não improvisa. Não canta. Não embala demais. Não conversa com ele como se fosse gente da sua família. Elisa sentiu o rosto queimar. Ele é um bebê. Escapou. O olhar da avó subiu lento. Isso foi uma resposta? O ar ficou denso. Não, senhora. Ótimo. Porque a próxima é a última. Quando Elisa saiu da sala, as pernas tremiam tanto que ela precisou se apoiar na parede. No almoço, ninguém falou com ela. Na cozinha, a comida parecia sem gosto. No corredor, os funcionários evitavam cruzar seu olhar. Era como se ela já estivesse meio fora da casa. Mas no quarto do bebê, ali era diferente. Naquele pequeno espaço, não existiam títulos, heranças, poder ou humilhação. Só havia dois corações tentando sobreviver. Ela o alimentava devagar. Limpava com cuidado. Cantava bem baixo, mesmo sabendo que não podia. O bebê balbuciava em resposta. E toda vez que a porta rangia, Elisa sentia medo de ser flagrada sendo humana. No fim da tarde, algo novo aconteceu. Renato chegou mais cedo. Elisa o viu atravessar o corredor apressado, falando ao telefone, expressão distante. Ele passou por ela. Depois parou. Virou lentamente. Você é a nova babá? Elisa endireitou a postura. Sim, senhor. Ele olhou para o filho em seu colo. Observou como o bebê estava calmo. Como segurava o dedo dela. Ele costuma chorar muito à tarde. Hoje não. Renato fez um leve aceno com a cabeça. Bom trabalho. Foi a primeira palavra gentil que ela ouviu naquela casa. O olhar da avó, do outro lado do corredor, foi imediato. Frio. A partir daquele dia, as provocações aumentaram. A manta sumia do quarto. A mamadeira parecia limpa, mas já usada. O horário do remédio mudava de propósito. Tudo para gerar erro. Tudo para acusar. Você esqueceu a vitamina. Gritou a avó numa dessas tardes. Não, eu dei às 4. Está me chamando de mentirosa? A discussão ecoou pela sala. O bebê começou a chorar. Renato não estava. A governanta tentava intervir, em vão. Mais um erro, e você vai para a rua, decretou Dona Dalva. E dessa vez, sem agência, sem indicação, sem nada. Naquela noite, Elisa sentou no chão frio do quarto de serviço e olhou a foto do próprio filho no celular. Ele sorria. Ela não sabia se conseguiria voltar para casa com comida naquele mês. No dia seguinte, quase desmaiou de nervoso quando a avó anunciou: teremos um almoço importante. Investidores. E a criança estará presente. Elisa engoliu seco. Você vai servir comigo na sala. Aquilo nunca acontecia. Mas normalmente quem? Eu mando. A sala de jantar estava impecável. Cristais, louças refinadas, copos alinhados. Os convidados chegaram. Homens de terno, mulheres elegantes, vozes baixas, risos calculados. O bebê estava no colo da babá. Todo mundo olhava. Não para a criança. Para ela. O contraste era gritante. É a nova funcionária? Perguntou uma das mulheres, com um sorriso fino. É, respondeu a avó. Ainda em fase de teste. Elisa sentiu o peso daquelas palavras. Serviu os pratos. Pegou copos. Andou sob olhares atentos. O bebê começou a se agitar em seus braços. Ela balançou levemente. Não balance, sussurrou a avó, sem olhar. O bebê chorou mais forte. Todos olharam. O silêncio ficou constrangedor. Me dê a criança, ordenou a avó. Elisa hesitou por meio segundo.
E foi nesse meio segundo que a humilhação virou espetáculo. Não existe disciplina nem em você, nem nesse choro, disse em voz alta. É por isso que gente assim nunca sobe na vida. Alguns convidados trocaram olhares desconfortáveis. Elisa sentiu as lágrimas ameaçarem cair. Mas não caiu. Porque o bebê fez algo inesperado. Ele parou de chorar. Virou o rostinho para ela. E sorriu. Um sorriso pequeno, torto, mas claro. As pessoas perceberam. Ele sorriu, murmurou uma convidada. Dona Dalva apertou os lábios. Aquela conexão estava escapando ao controle. A partir daquele dia, os ataques ficaram mais sutis, mais cruéis. A sombra da demissão rondava a cada passo. Mas também, a cada dia, o vínculo entre Elisa e o bebê se tornava mais forte. Ele só dormia com ela. Só se acalmava com ela. E começava a emitir sons cada vez mais claros quando ouvia sua voz. Na sexta-feira, algo mudou pela primeira vez dentro dela. A avó entrou no quarto sem bater. O pai dele voltará mais cedo hoje, avisou. Não quero nenhuma cena patética. Elisa assentiu. Mas havia algo no ar. Algo diferente. O bebê estava inquieto. Agitado. Parecia sentir que algo estava prestes a acontecer. Quando o carro de Renato parou no jardim naquela noite, Elisa estava sentada no tapete, brincando com o bebê. Dona Dalva observava pela fresta da porta. Renato entrou. A gravata frouxa. O celular desligado pela primeira vez em semanas. Ele parou ao ver a cena. O filho no chão. A babá com ele. Rindo. Ele ainda não fala, comentou Renato. Os médicos disseram que pode demorar. Ele fala com os olhos, respondeu Elisa, sem perceber que estava respondendo. Renato ficou em silêncio. O bebê balbuciou alto. Fez força. Os lábios tremularam. Nada saiu. Mas foi a primeira vez que ele tentou. E ninguém naquela sala esqueceu. Naquela noite, Dona Dalva tomou uma decisão. E Elisa ainda não fazia ideia da proporção do que estava vindo. O bebê havia acordado várias vezes. Agitado. Inquieto. Chorando sem motivo aparente. Como se sentisse que algo pesado se aproximava. Antes do sol nascer, a governanta bateu à porta do quartinho de serviço. Dona Dalva mandou chamar você na sala às 9. Já estarão todos lá. Todos. Quem? A governanta hesitou. O senhor Renato. Os convidados de ontem. E o advogado da família. O coração de Elisa deu um salto doloroso. Advogado. Essa palavra nunca vinha acompanhada de coisa boa. Ela passou a manhã em estado de alerta. Cada troca de fralda parecia mais lenta. Cada mamadeira parecia mais instável nas próprias mãos. O bebê, diferente dos outros dias, não se acalmava. Às 9 em ponto, a governanta apareceu novamente. Agora! A sala estava diferente. As cortinas abertas deixavam a luz entrar forte. Os sofás estavam ocupados. Renato sentado à esquerda. 2 investidores à direita. O advogado próximo à mesa central. E, de pé, no centro de tudo, Dona Dalva. Impecável. Sorriso frio. Pode entrar, Elisa. Ela entrou com o bebê nos braços. O silêncio era pesado demais. Essa reunião é para esclarecer um assunto sério, anunciou a avó. Um erro gravíssimo aconteceu nesta casa. Renato franziu a testa. Que erro, mãe? Dona Dalva pegou um envelope e estendeu sobre a mesa. Dinheiro desapareceu do cofre do escritório. O sangue fugiu do rosto de Elisa. E as câmeras, continuou a avó, mostram alguém entrando lá fora do horário permitido. Ela tocou no controle remoto. A imagem surgiu na TV, granulada. Escura. Mas dava para ver uma silhueta pequena. Magra. Com um uniforme simples. O mesmo uniforme de Elisa. Isso é mentira, sussurrou a babá, com a voz falhando. Silêncio, cortou a avó.
Você vai falar quando eu permitir. Renato se levantou. Mãe, essas imagens não provam nada. Provam que alguém que não deveria estar lá entrou, retrucou. E adivinha quem tem acesso livre àquela ala? O advogado pigarreou. Há também um depoimento. Depoimento de quem? Perguntou Renato, tenso. Da cozinheira. Elisa sentiu as pernas fraquejarem. A cozinheira, constrangida, entrou na sala. Os olhos no chão. Eu vi a babá perto do escritório naquele dia. Elisa olhou para ela, em choque. Você sabe que eu estava levando o bebê para o médico. Você sabe. A mulher não respondeu. O bebê começou a chorar. Alto. Inconsolável. Chega desse teatro, disse Dona Dalva. Você será demitida por justa causa. E, se necessário, responderá criminalmente. Elisa apertou o bebê contra o peito. Eu não roubei nada, pelo amor de Deus. Chega, gritou a avó. Tire essa mulher da minha casa. 2 seguranças se aproximaram. Renato hesitou. Por um segundo. Mas aquele segundo não foi suficiente. Elisa começou a tremer. Eu só cuidei do seu filho. Eu só cuidei dele todos os dias. Os seguranças tocaram no braço dela. O bebê chorava cada vez mais alto. Desesperado. O choro ecoava como um alarme. Por favor, ela implorou. Verifica direito. Eu nunca pisaria ali. Tire-a daqui, ordenou a avó. No meio da confusão, quando um dos seguranças tentou puxar o bebê do colo de Elisa, o choro cessou. Bruscamente. Seco. Todos se calaram por instinto. O bebê ergueu o rostinho, vermelho, os olhos marejados. Olhou fixo para Elisa. A boca tremeu. O ar ficou suspenso. E então... Má. O som foi fraco, mas foi real. O tempo parou. Má. Nenhuma respiração se movia na sala. O bebê repetiu, a voz ainda insegura. Má. O mundo de Elisa desabou. Mas não como a avó esperava. Ela levou a mão à boca. As lágrimas desceram antes que conseguisse impedir. Ele não chamava a mãe biológica. Ele chamava ela. Renato deu um passo à frente, em choque. Você ouviu isso? Murmurou. O advogado encarava a cena, atônito. O bebê esticou a mãozinha na direção de Elisa. Má. O silêncio virou espanto. E então, algo impensável aconteceu. A governanta começou a chorar. A cozinheira deixou cair o pano que segurava. Um dos convidados se levantou. Essa criança. Escolheu ela. Foi nesse exato instante que Renato percebeu. Algo ali estava profundamente errado. Ele caminhou até a TV, reviu os segundos da imagem. Deu zoom. Essa silhueta, disse lentamente. Não é da Elisa. Ele virou-se para a cozinheira. Qual horário você disse que viu a babá perto do escritório? A mulher tremia. Eu. Mãe, disse Renato, a voz endurecendo. O que você fez? Dona Dalva não respondeu. Mas o bebê respondeu por ela. Ele se jogou para frente nos braços de Elisa. E chorou. Não de medo, mas de alívio. Naquele momento, a máscara começou a cair. O silêncio que tomou a sala depois da palavra do bebê não era comum. Era pesado. Carregado de verdade. Renato caminhou lentamente até a mesa. Pegou o envelope. Retirou os papéis de dentro. Olhou datas, valores, registros. Depois ergueu os olhos para a cozinheira. Você mentiu. Ela começou a chorar. Eu só fiz o que ela mandou. Apontou, trêmula, para Dona Dalva. A sala inteira prendeu o fôlego. Mandou fazer o quê? Perguntou Renato, com a voz baixa e perigosa. Mandou dizer que viu a babá no escritório. Mandou trocar o dinheiro depois. Mandou apagar partes das câmeras. A verdade caiu como uma bomba.
Dona Dalva deu 2 passos para trás. Você está fora de si. Tentou gritar, mas a voz saiu fraca. Renato avançou. Foi você que armou tudo? Eu só queria proteger esta família. Ela rebateu. Aquela mulher não pertence a este lugar. Renato bateu a mão na mesa. Você roubou. Você mentiu. Você destruiu uma pessoa inocente dentro da minha própria casa. O advogado pigarreou. Temos provas suficientes para configurar crime. A avó empalideceu de vez. Elisa ainda estava de joelhos no chão, abraçando o bebê, as lágrimas escorrendo sem controle. Eu só queria trabalhar. Ela sussurrou. Eu só queria cuidar dele. Renato se aproximou dela devagar. Ajoelhou-se à sua frente. Pela primeira vez, olhou realmente nos olhos daquela jovem mãe cansada. Me perdoa, disse. Eu falhei com você. Falhei com meu próprio filho. O bebê tocou o rosto do pai. Depois voltou-se para Elisa. Má. Renato fechou os olhos por um instante. Ele escolheu você. Dona Dalva foi retirada da sala naquela mesma manhã. Sem gritos. Sem plateia. Sem o poder que sempre a protegeu. A notícia correu rápido entre os funcionários. A mulher que humilhava todos saiu pelo portão dos fundos. Naquela noite, a mansão estava estranhamente silenciosa. Sem tensão. Sem medo. Renato mandou chamar Elisa para a sala. Ela chegou insegura. De uniforme ainda. Seu contrato foi rasgado, disse ele, mostrando o papel, e este é o novo. Ela olhou, confusa. Salário triplicado. Plano de saúde. Moradia digna. E algo a mais. Eu quero que você continue cuidando dele, mas não como alguém invisível, explicou. Quero que você seja respeitada. Elisa levou as mãos ao rosto. Chorou como não chorava desde que o pai do próprio filho havia ido embora. E o meu filho? Perguntou. Traz ele para cá quando quiser. Esta casa não será mais um lugar de medo. Meses depois, a mansão já não era a mesma. Os corredores estavam mais leves. Os funcionários sorriam mais. E o bebê? O bebê não deu outra palavra tão cedo. Mas todos os dias, ao ver Elisa entrar no quarto, ele batia as mãozinhas e dizia: Má. A primeira palavra dele não foi riqueza. Não foi poder. Não foi sobrenome. Foi amor. E naquela casa onde tudo era comprado, foi exatamente isso que ninguém conseguiu comprar, até ela chegar. Se você acredita que ninguém merece ser humilhado, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem hoje. Curta, se inscreva e prepare o coração para a próxima. Obrigado por assistir.